Amém, queridos? Bom dia a todos aí. Nós estamos esse tempo sem estar postando alguma coisa, porque a gente tirou esses últimos dias aí para descansar um pouco. Mas assim, essa semana a gente já começa com as nossas células e já vamos começar aí novamente a postar vídeos, tá? A gente pegou aí um projeto de leitura da Bíblia novamente. E eu estava lendo hoje aqui Êxodo capítulo 8, no versículo de número 20 em diante. E eu queria ler com vocês, meditar um pouco sobre Êxodo 28, que diz assim: Êxodo 8, versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E dize-lhes: Assim diz o Senhor: Deixai ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desse enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse-lhe: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixa-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem te retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Queridos, a meditação aqui que eu tenho para cada um de nós nessa manhã, dessa passagem de Êxodo 8, é que entre todas as pragas, as 10 pragas do Egito, nós sabemos que todas as pragas se relacionavam com um deus do Egito. Então a mosca aqui era o símbolo de uma divindade egípcia. Só que nós sabemos que a mosca ela é um tipo de inseto que ela gosta muito de sujeira, ela gosta de coisas podres, né? É onde a mosca se assenta. Então tem até uma passagem do provérbio que diz que a mosca ela estraga o perfume do perfumista. Quando ela cai, ela estraga o perfume, ela apodrece o perfume. Então a mosca ela é o símbolo, né, de podridão, de coisas sujas, de coisas que não presta. E quando a Bíblia fala que Moisés ora a Deus para Deus trazer um enxame de mosca, estava julgando realmente a nação do Egito por causa do Deus que eles serviam, que era uma mosca, mas também estava colocando essa situação de podridão entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Tá? Deus escolheu o seu povo para ser santo, para andar segundo os seus princípios, para andar segundo a sua palavra. E você vai ver que há um confronto aqui de ideias, porque Faraó não quer perder o povo, Faraó não quer perder o trabalho escravo, Faraó não quer com que as pessoas se voltem para Deus, para o único Deus, até por conta de vários deuses ter ali no Egito, e eles, de uma certa forma, eles estavam muito compromissados com esses deuses, com essas entidades, que a gente sabe que, como Paulo diz, que aqueles deuses não eram deuses, mas por trás de cada
idolatria daquela agia o demônio, agia o diabo. Né? A gente vê isso claramente. O Egito é o local de demônios, aonde os demônios agem através daquelas entidades, daquelas crenças pagãs, daqueles deuses pagãos, né? Então, Deus quer fazer uma separação, Deus quer tirar o povo de lá. E você vai ver que nesse confronto, dessa batalha, dessa deidade, dessa divindade ou dessa idolatria, você vai ver que a Bíblia diz que Moisés chega e diz: nós precisamos ir embora, nós precisamos adorar a Deus a caminho de 3 dias, para que haja separação, para que haja uma diferença. Tanto que quando Moisés lança a praga, a Bíblia diz que a praga só atinge a terra do Egito e não atinge a terra de Gozém, onde está o povo de Israel. Por quê? E Deus diz, para que haja separação, para que haja diferença. Então, aquela divindade que era adorada, aquela idolatria, aquele poder maligno, ele não ia atuar em Gozém. Por quê? Porque Gozém era a terra da separação, era o lugar onde estava um povo escolhido, um povo separado. Queridos, isso é uma grande reflexão para nós hoje, como igreja. A igreja, ela quer adorar a Deus misturada, ela quer adorar a Deus juntamente com o mundo, fazendo o que o mundo faz, crendo da forma como o mundo crê. E não é dessa forma. Existem parâmetros para servirmos a Deus, existem princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, conforme o nosso coração. Nós precisamos fazer segundo o que está estabelecido, o que está decretado na palavra de Deus. E essa é a chamada de Deus aqui para tirar o povo da podridão, para tirar o povo do poder das moscas, para tirar o povo do poder daquilo que é um demônio que está agindo ali na terra do Egito. Entendeu? Então quando você lê aqui no Êxodo 8, no versículo 20 em diante, começa a dizer o seguinte: porém separação, olha só, versículo 23, e porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será esse sinal. Então haverá separação. As moscas, ela determina a separação. Um que serve a Deus, que é perfumado, a Bíblia diz que nós devemos ter o bom cheiro, o cheiro de Cristo, e do outro lado aqueles que estão fedorentos, aqueles que estão com odor terrível. Por quê? Porque estão podres, estão servindo o pecado, estão servindo aquilo que a carne dela deseja, entenderam? Não estou dizendo que o povo de Israel não errava, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que eles tinham parâmetros. Quando eles erravam, eles pediam perdão, eles confessavam, eles levavam o cordeiro, eles sacrificavam, eles faziam algo para que o pecado deles fossem removidos, ou fossem pelo menos cobertos, como diz no Velho Testamento. Mas enquanto que o Egito não, o Egito ele fazia as coisas erradas, e eles acreditavam estar certo, eles acreditavam que aquilo ali era correto, e é por isso que eles lutaram contra Deus. E é por isso que Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos resolver essa questão: quem é Deus, quem é que manda, quem é o poderoso, entenderam? Então Deus disse: vai haver separação entre o meu povo e o Egito. Deus não quer que o Egito se misture com o povo de Israel, com a igreja, com o povo dele, tá? E o Senhor fez assim: vieram grandes enxames de mosca, e a casa de Faraó, as casas dos seus servos, sobre toda a terra do Egito, a terra foi comprometida desses enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. Olha isso. Continue aqui no Egito e continue fazendo o seu sacrifício, continue no Egito, continue adorando a Deus no Egito, da forma do egípcio, como o egípcio adora, como eles creem. É mais um Deus nesse panteão, é mais um Deus nessa galeria. É isso que Faraó estava dizendo para Moisés e para Arão. E se eles recebem isso, eles aceitam isso, e eles não conseguem colocar o parâmetro da separação. O parâmetro da separação vem quando nós entendemos que nós não devemos servir aquilo que traz podridão, aquilo que traz mau cheiro, aquilo que traz desagrado ao coração de Deus. As moscas, elas vêm em cima de coisas que estão podres, que estão mal cheirosas, entenderam? Então, Moisés disse assim: não, eu não posso adorar a Deus aqui no Egito, porque o Egito é podre, porque o Egito ele cheira mal aos olhos de Deus, às narinas de Deus, cheira mal às narinas de Deus. Eu não posso adorar a Deus aqui no Egito. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. Moisés disse: não convém que façamos isso,
Porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, e a abominação dos egípcios, esse que se sacrificar na abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Quer dizer, se nós fizermos as coisas de Deus conforme elas são, de fato, os egípcios não nos apedrejariam? Não nos apedrejariam? Quer dizer, se eu fizer as coisas de Deus conforme Deus manda no Egito, o próprio Egito vai me apedrejar. Quando nós pautamos pelos princípios, quando nós brigamos pelas coisas corretas, pelas coisas certas, o Egito não entende, o Egito apedreja. Olha, quantos pastores que pregam a palavra de Deus de verdade na rede, a gente vê os comentários, é homofóbico, é isso, é aquilo, é intolerante, é fundamentalista, entendeu? O Egito quer apedrejar aqueles que de fato adoram a Deus de verdade, e é por isso que Moisés e Arão estão dizendo, nós não vamos fazer isso, nós não vamos adorar. Primeiro porque o Egito é podre. Segundo porque se nós adorarmos a Deus aqui, o próprio Egito vai nos apedrejar. Porque eles não entendem o processo, eles não entendem o princípio, eles não entendem a palavra. Paulo diz, os que são espirituais discernem tudo espiritualmente. Agora aqueles que não são espirituais, querido, nada discernem. Ele acha que se o pastor coloca um posicionamento, ele acha que o pastor está errado. E ele acha que o pastor está errado porque coloca um princípio, porque estabelece, porque quer fazer algo correto dentro da igreja. Eles não entendem. Por quê? Porque eles estão automaticamente dando valor à coisa podre, à coisa que cheira mal, à coisa que está fora da palavra. E nós não podemos adorar a Deus no meio dessas pessoas que pensam dessa forma. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é puro se purifica cada dia, aquele que é santo santifica cada dia, mas aquele que é sujo se suja cada dia, porque as moscas gostam disso. Tem quem adora os demônios gostam disso. Você pode ver que quando existe adoração demoníaca, existe podridão, existe coisas podres, coisas mal cheirosas, entendeu? Coisas terríveis. Por quê? Porque as moscas estão ali, os demônios estão ali agindo. E nós somos chamados para retirar-se dessas coisas. Deus nos chamou para caminhar, caminho de 3 dias. Aqui 3 dias você pode entender como uma caminhada saindo do Egito e indo para o deserto, mas aqui também você pode entender os 3 dias que Jesus ficou ali entre a cruz e entre a morte e a ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou depois de 3 dias. Então depois de 3 dias, nós vamos adorar a Deus de fato. Como? Na pessoa bendita de Cristo, na ressurreição de Cristo, na posse daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então nós não podemos adorar a Deus no Egito, como o Egito quer, como o Egito decreta, nós não podemos. Tá? E é essa guerra, a guerra é uma guerra entre Deus e os deuses, entre Deus e as vontades, entre Deus e o mundo e as vaidades do mundo. Essa é a grande guerra que se trava na adoração e nós precisamos encarar isso com muita seriedade. A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a palavra foi escrita para que servisse para nós como um ensinamento. Olha, o que você está passando já aconteceu antes. Observe o que aconteceu antes, para que você não caia no mesmo erro, no mesmo engano. Tá? Moisés disse, eu não vou adorar a Deus aqui, eu não vou adorar a Deus no Egito, porque tem podridão aqui, porque tem moscas aqui, tem demônios aqui, e eu quero adorar a Deus livre disso, eu quero adorar a Deus em santidade. O povo daqui não vai compreender o processo da adoração, os princípios da adoração, eles não vão entender, e eu preciso me deslocar, eu preciso ir a caminho de 3 dias. E aí ele continua. E o Senhor fez assim, vieram grandes enxames, já li. Então chamou o faraó, Moisés e Arão e disse, ide sacrificar vosso Deus nessa terra. E Moisés disse, não convém que façamos isso, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então Deus vai dar a direção da adoração, Deus vai dar a direção do louvor, Deus vai dar a direção do sacrifício. E é por isso que ele fala 3 dias, porque após 3 dias que Jesus morreu e ressuscitou, o 3º dia, começa a verdadeira adoração do verdadeiro cristão. Eu não tenho como adorar a Deus
fora de Cristo. Eu não tenho como servir a Deus fora da cruz. Eu não tenho como servir a Deus fora do princípio. Eu não tenho como servir a Deus fora do que está determinado na palavra de Deus. Qualquer coisa que eu quiser fazer fora disso, com certeza eu estarei servindo aos demônios. Eu estarei debaixo da podridão, eu estarei debaixo do poder da mosca, né, das moscas que estava sendo julgado naquele momento, que é uma divindade, que é um demônio que atua, que tenta roubar a adoração, que tenta trazer o mau cheiro, que tenta trazer o dano para a vida espiritual das pessoas. E nós vemos muitas pessoas hoje sacrificando a Deus no Egito, adorando as moscas, adorando a podridão, adorando o pecado. Nós precisamos nos levantar com a autoridade de Deus, não aceitar isso e começar a realmente fazer o que a palavra de Deus manda. E é isso que Moisés diz aqui, né? Ele diz aqui no versículo de número 27, como ele nos dirá. Olha só, deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como ele nos dirá. Então Deus vai nos dizer como tem que ser a adoração. É isso que Moisés está dizendo aqui. Hoje nós já sabemos, hoje a adoração é por meio de Cristo, né? Hoje a forma de nós nos achegarmos a Deus é por meio de Cristo. Hoje a forma de nós agradarmos a Deus é por meio de Cristo. Então Cristo tomou a sua cruz, Cristo morreu na cruz, e a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz, nós devemos morrer na cruz, nós devemos sacrificar a nossa vida, nossos desejos, nossas vontades por amor a Cristo. E dessa forma cumprirmos a vontade de Deus, amar os nossos irmãos, servir a Deus com integridade, entendeu? Sair fora das coisas, das podridões desse mundo, das coisas que traz um mau cheiro, que traz o pecado, que traz o dano. É isso que Deus está dizendo para Moisés, e é isso que Deus está dizendo para mim e para você nesses dias. Essa escritura, ela se cumpre na nossa vida, quando nós entendemos que nós não podemos servir a Deus no Egito, que nós não podemos servir a Deus nesse mundo. O mundo simboliza o Egito hoje. Satanás, Faraó significa Satanás hoje, simboliza Satanás. O Faraó é o Satanás. Todas essas pragas que foram julgadas no Egito, as 10 pragas, simbolizam uma divindade, simbolizavam uma divindade. E é o que acontece no mundo hoje. Por isso nós precisamos sair do Egito. Precisamos sair do mundo. Precisamos deixar o mundo, deixar as vaidades, deixar os enganos e correr para Cristo. Porque Ele é a única saída, Ele é a única solução. Então disse Faraó, deixa-vos ir para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus ao deserto, somente que indo não vades longe. Olha isso. Ele diz assim, então tá bom, vocês não querem ficar aqui no Egito? Então pode ir para o deserto, mas não vai muito longe. Olha a proposta do demônio, olha a proposta de Satanás, não vá muito longe. Quer dizer, você pode ir, mas não vá longe. O diabo ele quer controlar as pessoas, ele quer segurar as pessoas, ele não quer que você realmente se aprofunde, né? Que você mergulhe. Lembra do rio de Deus, da passagem de Ezequiel, que diz, primeiro ele vê o rio e ele começa a atravessar o rio, e o rio bate no artelho, e depois bate no joelho, e depois bate na cintura, e depois chega uma hora que não dá mais para atravessar, andando, tem que nadar, tem que mergulhar. Satanás não quer esse processo na sua vida. Satanás não quer esse processo na nossa vida. Ele quer que a gente sempre fique preso a ele, de uma certa forma. Ele sempre coloca um resquício, ele sempre coloca um pecado para que a gente se apegue naquilo ali, para que a gente não consiga desvencilhar dele por completo. E é essa a chamada de Deus para mim e para você nesse dia, tá? Não vá longe. Olha só o que Satanás fala, não vá longe. Não se entregue por completo. Não entra num jejum de 40 dias, não entra num jejum de uma semana, não abra mão desse pecadinho. É assim que Satanás quer. Foi essa a proposta que eles fizeram, que o Satanás, ou que o Faraó fez para Moisés e para Arão. Não vá longe, somente que ides não vá de longe. E aí diz, orai também por mim. Tá? Então ele coloca que eles não vão longe, para ele não sair do controle, e para ele ora por ele, para quê? Para que dá aquela amenizada, né? Aquele tipo, né? Eu também quero a oração de vocês, eu também quero estar perto de vocês, eu também gosto de vocês. Essa amizade, né, que o mundo quer criar com a gente, essa falsa amizade que o mundo quer criar com a gente para não deixar você se desvencilhar por completo dele, para que você possa estar sempre ligado por uma coisa ou outra no mundo. E Deus está dizendo, eu quero levar vocês para longe,
desse mundo. Eu quero levar vocês para ter uma experiência comigo no deserto, uma experiência muito profunda, uma experiência muito grande. E a gente sabe que deserto fala de sofrimento, fala de dor, fala de escassez, fala de um monte de coisa. Mas a gente não quer isso. A gente vai até mais ou menos ali, aonde a gente consegue ter ainda o controle do Egito, ou alguma coisa do Egito para nos ajudar, e a gente, quando menos percebe, a gente retorna novamente para o Egito. E essa foi o desejo de muitos que foram, né, chegaram lá e disseram assim, se nós não tivéssemos saído, né, do Egito, lá tínhamos panela com carne, lá tínhamos cebola, lá nós tínhamos alho, tínhamos um monte de coisa. Na verdade, de fato, eles não tinham nada, mas o Egito é assim. O Egito ele acaba segurando as pessoas, né, por algumas coisas que o Egito deu para elas, alguma fonte de prazer que o Egito deu, mas que a cobrança é terrível, porque a cobrança é a alma da pessoa. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. E aí entra novamente o engano, porque o inimigo não quer deixar você ir. O inimigo não quer tirar você do controle que ele tem sobre a sua vida. Tá? Mas eu quero deixar para você nesta manhã essa reflexão. Vamos deixar o mundo, vamos deixar o Egito e vamos adorar o Senhor. Vamos deixar as coisas podres, as coisas fedorentas, as coisas de odor forte que tira o bom cheiro de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós, aonde estivermos, as pessoas precisam sentir a presença de Deus. As pessoas precisam serem... eu costumo dizer o seguinte, quando nós estamos vivendo uma vida de santidade, aonde chegamos, as pessoas que são cristãs e que elas não estão vivendo a vida de santidade que elas deveriam viver, elas ficam envergonhadas. Elas ficam assim sem ambiente, elas ficam assim, saber o que fazer. Meu Deus, e agora? E se Deus usar esse camarada? E se Deus tomar ele agora como um profeta? E se Deus usar ela como uma profetisa? Como é que vai ser a minha situação? Então nós precisamos ser esse nível de pessoa. Devemos trazer esse espanto para onde formos. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado até com o que eu vou falar com ele, com o que eu vou falar com ela, porque isso aí é homem de Deus, essa é mulher de Deus, isso aí serve a Deus de fato, isso aí saiu realmente do Egito, isso aí saiu realmente do mundo, isso aí não está compactuando com Satanás, com o Faraó, isso aí não está trazendo moscas ao seu redor, pelo contrário, ele exala o bom cheiro de Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, que essa palavra fale muito ao seu coração. Fique na paz.